Paz e graça, meus queridos irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Glória a Deus por mais essa noite. As crianças vão sair? Já estão saindo? Amém. Enquanto isso eu me ajeito aqui, irmãos. Hoje foi um dia interessante, hoje foi um dia, até comentava hoje com a Michelle, né, sobre a questão do Enem. Hoje foi um dia muito... Alguém aqui fez Enem hoje? Para quem não sabe, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. É um tipo de exame, é um tipo de prova, onde as notas contam pontos ou contam as facilidades para que você possa entrar numa boa faculdade, numa boa universidade. Só que agora já passamos das 19 horas e a prova acabou. Essa frase que eu queria que vocês marcassem, a prova acabou. O que você faz no momento que acaba a prova? Como você se comporta? Como você age no momento que acaba a prova? Todos nós temos provas. Mas é justamente o processo que nós vivemos que vai ditar como nós vamos chegar ao nosso alvo. Amém, meus queridos? E nós iremos meditar nessa noite na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, vamos meditar juntos no texto da palavra do Senhor. Vamos analisar um pouco esse texto e tirarmos lições preciosas da palavra do Senhor nessa noite. Amém, meus queridos? Estão com a Michelle aqui? Oi, ninguém falou, Michelle. É que a Michelle sempre fala, né? Estão comigo, né? Eu não vou roubar a frase dela, né? Estão com a Michelle aqui também? Amém, meus queridos irmãos? Romanos, capítulo 12. Eu vou ler os versículos 1º, 2º, e eu vou ler o versículo de número 12 também. Acompanhem comigo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Amém, meus queridos? Meus queridos irmãos, esse texto do capítulo 12 é um texto essencial para a vida cristã, essencial para a nossa vida, para a tua cristandade. Paulo, na carta aos Romanos, ele vem estabelecendo nos primeiros 11 capítulos o corpo doutrinário que ele estava formando e endereçando para a igreja de Roma. Era uma igreja nova, que ele já havia sido formada, não foi formada por Paulo, não foi fundada por Paulo, mas aqui ele estava ministrando nessa igreja e ele formou um corpo doutrinário. Mas no capítulo 12... ele traz a forma prática, uma forma de viver prática. Analisem comigo, analisemos juntos esse texto. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício. Aí nós pensamos, como uma pessoa pode se oferecer em sacrifício? Analisa comigo, irmão, para quem que Paulo estava escrevendo aqui? Paulo estava escrevendo para a igreja de Roma. Roma era uma igreja que estava numa cidade tremendamente idólatra. Jesus Cristo, quando ele veio, ele fez toda uma oposição. Ele fez um paralelo contra Roma. Roma, ela tinha vamos colocar assim, um péssimo hábito de ter vários deuses, e alguns desses deuses eram os próprios imperadores. Então,
o imperador ele é chamado de Deus. O que morria era deificado, era chamado de Deus. O imperador que assumia o lugar era chamado de filho de Deus. E toda vez que o imperador morria, que um César morria, e se levantava outro César para assumir o trono, alguns soldados saíam por todas as regiões do império anunciando que eles tinham um novo imperador, um novo César. Essa mensagem se chamava Evangelho. Esse era o Evangelho de Roma. Era o Evangelho que anunciava um novo filho de Deus, que era César. E Paulo ele vem aqui para tirar isso da mente dos irmãos de Roma. Eles eram acostumados a sacrificar a esses deuses. E Paulo vem explicando que nós, como cristãos, nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo, não um sacrifício de morte, como era os sacrifícios pagãos e também como passou a ser os sacrifícios no Antigo Testamento, que precisava se sacrificar algum animal em favor do pecado de alguém. Hoje não. Hoje o sacrifício é um sacrifício vivo. Continua comigo, meus irmãos. Um sacrifício santo, que é um sacrifício separado. Eu te pergunto, meus irmãos, é difícil manter a santidade? Com certeza, eu vi alguns irmãos afirmando. E é agradável manter a santidade? Aí nós esbarramos num problema. Sobre ser agradável ou não. Nós sempre às vezes comentamos, né? Tirar um período de oração na minha casa. É fácil? Não é. Automaticamente eu respondo. Não é fácil. Tirar períodos para meditar na palavra também não é fácil. Agora eu pergunto, irmãos, por que não é agradável? Se não é agradável para nós, eu ter um período de oração na minha casa, mas eu faço porque eu preciso, será que está sendo agradável para Deus esse sacrifício? Será que é um sacrifício aceitável a Deus? Um jejum porque eu tenho que fazer? Porque nós combinamos entre os irmãos? Ou talvez porque se eu não for, né, os irmãos que combinaram, por exemplo, um relógio de oração. Será que está sendo agradável? Será que o Senhor está recebendo esse tipo de sacrifício que eu estou fazendo? Aqui Paulo nos dá um direcionamento para que nós possamos termos uma vida cristã, uma conduta correta diante do Senhor. Então por isso que Paulo ele faz esse paralelo aqui. Enquanto estavam lá em Roma, no mundo, eles sacrificavam animais, sacrificavam diversos deuses. Hoje o sacrifício que o Senhor te pede não é um sacrifício de morte. É um sacrifício vivo e agradável. E nem isso às vezes nós conseguimos oferecer. Mas a grande questão, irmãos, que eu quero trazer aqui nesta noite, continuando esse texto, é o versículo 2. Também, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Se nós estamos dentro dos planos de Deus, se nós estamos no centro da vontade de Deus, nós temos que ter sido nascidos de novo. Nós temos que ter o Espírito Santo do Senhor habitando em nós. Nós devemos ser batizados com o seu Santo Espírito. E o seu fruto, o fruto do seu Espírito deve brotar em nós. Aqui, meus irmãos, deve ser estabelecido um caminho. Quem aqui tem um alvo na caminhada cristã? É uma pergunta óbvia. Todos aqui querem alcançar a glória com o nosso Deus. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas para isso se exige um caminho. Nas lições desta manhã, alguns irmãos viram o vídeo que nós colocamos no grupo do WhatsApp. Nós falamos hoje sobre paciência. Talvez os irmãos estejam pensando, o que tem a ver? O Fernando começou falando de vestibular, de prova. Agora já está falando sobre paciência. A vida cristã, meus irmãos, ele é um processo.
A vida cristã ela não pode ser definitiva na situação que nós estamos. Ele é um momento de passagem. E aí tudo isso nós podemos constatar como nós nos comportamos. Por isso que eu falei no começo, como nós nos comportamos diante das nossas provas. Como nós agimos. Então, se você tem um alvo, meus queridos irmãos, se você tem uma meta para alcançar, você precisa traçar um caminho. E o primeiro ponto a se traçar um caminho é esperança. Leia de novo comigo lá o versículo 12 do capítulo 12. Acompanhe na sua Bíblia. Alegrem-se na esperança. Todos nós que temos um alvo, todos nós que temos um direcionamento do Senhor, você que está na sua vida cristã, e você tem esse alvo, primeira coisa, primeiro ponto, irmão, você que está anotando, anote, devemos ter esperança. A pessoa que tem esperança, ela sabe onde ela quer chegar, e ela espera que chegue. Inclusive, hoje eu usei um exemplo para os jovens sobre esperança. Imagine que você precisa sair numa viagem e o teu ônibus vai sair às 10 horas da noite. Às 9 você já está na rodoviária para preparar todos os seus documentos, você prepara a sua passagem, seu voucher, e já está tudo pronto. O que resta para você? Esperar. Para muitos, a espera é até mesmo trágica. Para muitos, a espera chega a causar até arrepios. Foi o que foi falado hoje, né, pastor, na escola dominical. Não sei se o senhor estava na sala aqui também. Mas foi falado na escola dominical isso. Sobre nós termos hoje, não termos paciência. E responda para você, irmão, você tem paciência? Você tem tido paciência? A paciência, meus queridos, nós podemos ver em Gálatas, capítulo 5, a partir do 22, que ela faz parte do fruto do Espírito. É uma virtude que o cristão deve ter. E aqui nós temos mais um porém, com relação à paciência. Os ímpios também têm. E o que nos diferencia dos ímpios? Que também têm paciência. Então já coloca na balança um crente sem paciência e um ímpio com paciência. Para quem Deus vai olhar? É interessante a gente pensar dessa forma. Como pode talvez um crente sem paciência e um ímpio com? Só que nós, meus amados irmãos, quando nós estamos nas nossas lutas, aí que entra a questão da paciência. Nós temos como costume nas nossas vidas, muitas vezes, não saber esperar o tempo de Deus. É isso que eu falei, questão da rodoviária. Imagine então que você está na rodoviária, deu 10 horas e o teu ônibus não chegou. Deu 10h10 e o ônibus nada. 10h15, 10h20, 10h40. Eu vou embora. E o ônibus chega às 11. Você não soube esperar. Estava programado que ia chegar. Na vida com Deus é de igual forma. Quantos aqui talvez tenham alguma promessa de Deus, mas ainda não se concretizou? Ainda não chegou o tempo. Talvez, meus queridos irmãos, você, por falta de paciência, talvez você esteja pensando em desistir da sua promessa. Talvez você esteja pensando em desistir do seu chamado. Porque Deus ainda não fez no seu tempo. A gente tem o costume de querer tudo para já, né? Nós estávamos comentando, né, com o Fabiano, com as meninas aqui hoje cedo. Por isso teve aquela enquete no WhatsApp. A pergunta, se você escuta os áudios que te mandam, né, normal, na velocidade normal ou numa velocidade dobrada para acabar logo a conversa. Nós não temos paciência. Nós não temos paciência com nós mesmos
Muitas vezes nós não aceitamos errar, nós não aceitamos a situação que nós muitas vezes nos encontramos, nós não temos paciência com nós mesmos. Nós não temos paciência com o nosso próximo. Eu vi alguém comentando algum dia, um rapaz que dizia que ele se achava horrível por ele não visitar as tias dele, a avó dele, que já tinham certa idade. E muitos até mesmo pensam, para que eu vou visitar meus avós, meus tios, que já têm certa idade? Só vão ficar contando aquelas histórias num tempo que eu nem era nascido, tal. Eu não tenho, e muita gente diz isso, eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência com os meus pais. Eu não tenho paciência com os meus filhos. Muitas vezes os filhos, a única coisa que eles querem é uma conversa. Muitas vezes os nossos avós, nossos pais, a única coisa que eles querem é uma conversa. E nós não temos paciência com os outros. Nós cristãos, há mais tempo, muitas vezes nós não temos paciência com aqueles que são novos na fé. Então nós acabamos, meus irmãos, não entendendo onde nós podemos chegar. Se nós temos uma esperança de alcançar o propósito glorioso do Senhor, nós acabamos nos perdendo pelo caminho. Em Romanos 3,23 mesmo nos diz que todos pecaram e não alcançaram o propósito glorioso de Deus. E o Senhor voltou e estabeleceu um caminho para que nós alcancemos esse propósito glorioso. Mas nós fazemos como o povo de Israel, nos perdemos no meio do caminho. Aqui no versículo 2, já nos diz que é pela renovação da nossa mente que nós seremos capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós estávamos perdidos no mundo, nós fomos alcançados pelo Espírito Santo de Deus e nós entendemos que a vontade do Senhor é boa. Esse ensinamento aqui, irmãos, nós temos que entender que isso é uma sequência. E a vontade do Senhor é boa, mas nós só podemos entender que a vontade do Senhor ela é agradável quando nós estamos no caminho certo. Então, se nós temos uma esperança de alcançar o propósito divino, nós temos que ter as ferramentas, temos que ter o fruto do Espírito para poder prosseguir. Então, muitas vezes, meus queridos, na nossa caminhada cristã, nós falhamos justamente aqui, no meio da caminhada. Em meio às tribulações, me falta paciência. Muitas vezes eu não tenho aquela paciência. A Bíblia fala longanimidade, ou seja, um ânimo longo. Não tenho perseverança para prosseguir até o final. Eu acho lindo uma canção que o pastor sempre cantava, que dizia que a cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que eu subo aos céus. E nós sabemos que temos essa caminhada para seguir, mas muitas vezes nós paramos. Só que nesse meio campo, digamos assim, temos dois tipos de crentes. Temos aquele crente que quer desistir, quer parar, mas temos aquele crente que se acomoda com o sofrimento, se acomoda com a prova. Você já conversou com algum crente que toda vez que você pergunta para ele como ele está, ele fala: estou na prova, meu irmão. Eu estou na tribulação. Toda vez que a gente estava conversando, né, Michele? E tem pessoas que você vai conversar, ele não tem um brado de vitória, ele não tem uma fisionomia alegre do Senhor. Nós estamos na caminhada, meus irmãos. O texto mesmo nos diz, nós vamos experimentar qual é a boa. Quando você se converteu, você já experimentou qual que é a boa. Agora, quando você está no processo, você vai desfrutar da vontade agradável do Senhor. Por isso que eu falei no começo, tem sido agradável as nossas tribulações? Eu tenho pensado em desistir? Ou eu tenho sido esse outro tipo de crente? Esse crente que ele está bem, estou conformado com a minha tribulação. Se acostuma. O povo de Israel se acostumou a estar no deserto. Será que eles queriam sair? Eles não queriam sair nem do Egito. Eles queriam reclamar e não queriam sair do deserto.
comodidade. Tem cristão, meus irmãos, que se acomoda durante o processo. E nós não devemos ser assim, meus queridos. Nós não devemos nos acomodar onde o Senhor nos colocou. Onde o Senhor nos coloca é passagem. É por isso que eu sempre brinco, pergunto, às vezes quando alguém fala, sempre aquela pessoa está na prova, sempre aquela pessoa, eu estou na prova, eu estou passando um vale. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo na empresa, era sempre, ai, que treva, eu estou no vale, eu estou na prova. Eu falo, meu Deus do céu, que vestibular é esse que nunca acaba? Que prova é essa que nunca... A prova, meus irmãos, ela é enviada a nós para nos aprovar, para nos fazer passar por ela e sairmos vitoriosos. Amém? Mas e se nós não sairmos vitoriosos? O Senhor manda, aí sim o Senhor manda outra prova até nós sermos aprovados. Mas o que nós fazemos durante a prova que nós não somos aprovados? Abra comigo lá, 2 Coríntios, no primeiro capítulo, no versículo 8. Você já viu alguém dizer que o Senhor não manda uma prova que você não possa suportar? Quem já ouviu essa frase? Amém? O Senhor não manda uma prova que esteja além das suas forças. É verdade? Olha o que o Paulo disse. Aqui no versículo 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Olha que pesado esse texto. Veja bem, às vezes nós ficamos naquela, não, o Senhor não vai mandar uma tribulação, uma prova, que eu não possa suportar. Será? Gente, Deus não vai mandar só provas simplesinhas, como diz alguns, mamãozinho com açúcar. Se nós olharmos as provas que os apóstolos passaram, que os primeiros cristãos passaram, são sofrimentos inimagináveis. Agora, eu quero desistir eu não vou colocar como bobeira, porque cada um sabe a dor que sente. Mas às vezes, irmãos, são situações tão fáceis de resolver e nós queremos desistir. São situações que o Senhor já deu o escape. Mas os nossos olhos espirituais estão tão fechados que nós não enxergamos a saída. É muito mais fácil eu falar que eu vou abandonar do que pedir para o Senhor que está comigo. É muito mais fácil, talvez, eu não querer prosseguir do que clamar o nome do Senhor. Eu pergunto nessa noite para você, quem você tem sido? Você tem sido o cristão que chega no meio do vestibular e desiste? No meio da tua prova e abandona? Ou aquele que prossegue? Compartilhar uma situação interessante com os irmãos. Durante um curso de teologia, de uma aula, na hora da prova, uma pessoa, uma aluna, ela estava para fazer a prova, ela leu as questões, e a gente sempre... E eram fáceis, e o professor sempre ajudava, porque o objetivo não é reprovar. A pessoa lia, não teve paciência consigo mesma, não, vou desistir. Não desista, irmão, continua aqui, nós vamos te ajudar. Não é para mim. E abandonou a prova. Sem ao menos tentar. Não seja esse tipo de crente, meu irmão, que desiste, ou que queira desistir no meio da prova. Claro que isso vai passar por nossas cabeças, isso vai passar pelo nosso coração, mas clame ao Senhor. O Senhor te dará forças para prosseguir em meio às tribulações. E também não sejamos como esse tipo de crente que se acostuma. Paulo, ele luta muito contra uma filosofia grega chamada estoicismo,
Os estoicos, eles acreditavam que Deus estava muito ocupado para se preocupar com os seres humanos. Então os seres humanos tinham que sofrer mesmo. E se vem alguma prova, é porque eu tenho que passar por aquela prova, tenho que sofrer mesmo. Não é sempre assim, meus irmãos. Nós somos um povo, nós temos que ser o povo mais feliz da terra. Nós temos que ser um povo que vai desfrutar das delícias da vida com Deus. Amém ou não amém? Os irmãos estão acordados, amém. E é dessa forma, meus queridos, que nós devemos prosseguir. Com a alegria na nossa esperança. Mas adianta você apenas esperar de braço cruzado? Nós devemos que ter, segundo ponto, perseverança. Você tem que se manter firme durante o processo. Foi o exemplo que eu dei da rodoviária. Se você não se manter firme, se você não perseverar, você não vai alcançar o seu objetivo. Se você que tem um sonho de ter um emprego melhor, se você não perseverar, você não vai alcançar seu objetivo. Eu tenho um sonho de fazer uma faculdade. Uma faculdade tem uma duração de 4 anos. Para muitas pessoas é um sacrifício. Hoje você pergunta para algumas pessoas se você tem um sonho de fazer uma faculdade, muitos dizem que não tem. Porque as pessoas têm pressa, tem que acabar rápido. As pessoas hoje em dia estão aceleradas e o mundo, o sistema desse mundo está nos fazendo andar cada vez mais rápido e nós não estamos aproveitando o que realmente importa, meus irmãos, e nós não estamos perseverando. A fé, guarde isso na sua mente, a fé não é medida com metro, ela é medida com relógio, ela é medida com tempo. E só quem persevera vai alcançar o teu projeto final. Só quem persevera vai alcançar, vai atingir o seu alvo. E é isso que Paulo nos ensina aqui nesse texto, nessa carta. Amém, meus queridos? A versão da Bíblia da editora Vozes, ela nos diz: não vos conformeis com os esquemas deste mundo. E a versão da Bíblia do Peregrino, ela nos diz: para nos transformarmos com uma nova mentalidade. A nossa mentalidade, ela está de acordo com a nova vida que você tem em Cristo? Ou nós temos aquela mentalidade do passado ainda? Uma mentalidade talvez de acordo com o sistema desse mundo? O sistema desse mundo, ele prega diversas situações. Prega que você deve buscar seu prazer em primeiro lugar. Que você deve buscar uma boa vida aqui nesta terra em primeiro lugar. Tira o teu foco da mansão celestial que está preparada para você. Amém? Nós já temos um alvo e uma mansão preparada. Só que o sistema desse mundo tira a nossa visão do céu de glória, meus irmãos. E a nossa paciência? Voltando no termo, a paciência. É justamente essa virtude, irmãos, que nós devemos buscar. Então, de todas as virtudes, meus amados irmãos, busquemos a paciência. A paciência, ela passa a ser uma somatória, como nós dissemos, como eu disse no começo, que é um processo, é um caminho a ser seguido. Você vai ter paciência todos os dias? Não. Mas não se conforme. Busque crescer com a paciência, porque só o Espírito Santo pode nos levar a ter uma paciência, a ter uma longanimidade como Ele deseja. E a soma da esperança, da paciência, da sua perseverança, é só assim que você vai ter paz. E tendo paz, e tendo o amor de Cristo, você terá uma vida plena. É esse o objetivo, meus irmãos, é esse o objetivo que o Senhor tem nos dado. Nos dar uma vida plena, nos dar uma vida completa em Cristo. E nós só teremos essa vida plena lá na glória. Estando na glória, nós descobriremos qual é a perfeita vontade de Deus. Os irmãos compreenderam a sequência? Até comentamos um dia na escola dominical que muitas pessoas citam esse versículo, né? Não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos
pela renovação da tua mente, para que experimenteis qual, e muitos dizem, a boa, perfeita e agradável. Está errado a sequência. A sequência que nós aprendemos na palavra é boa. Você já experimentou essa etapa quando você se converteu. Hoje nós estamos desfrutando do agradável. Mas somente quem desfruta do agradável, e para isso tem que ter paciência, vai conseguir entender qual que é a vontade perfeita de Deus. Amém, meus irmãos? Os irmãos se coloquem em pé, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite, meus queridos, que talvez ainda não tenha experimentado nem a agradável e nem a boa vontade de Deus, mas deseja experimentar qual é a boa, agradável e perfeita, no seu lugar, fale com o nosso Deus. Se você quiser erguer sua mão em rendição ao Senhor. Se tem alguém também aqui que já experimentou qual que é a boa vontade do Senhor, que um dia já experimentou qual que foi a agradável vontade do Senhor, mas hoje não está conseguindo desfrutar dessa vontade agradável do Senhor. Se muitas vezes para você, meu irmão, tem sido um peso o teu sacrifício santo e vivo diante do Senhor. Às vezes teu sacrifício tem sido vivo, mas não tem sido santo. Às vezes teu sacrifício tem sido vivo, mas não tem sido agradável ao Senhor. Se para você tem sido um peso buscar a face do Senhor em oração, se para você tem sido um peso buscar a face do Senhor em meditação, em estudo da palavra, também aí no seu lugar, levante a sua voz em oração e ore conosco. Estaremos orando neste momento e clamaremos que o Santo Espírito do Senhor venha mudar a tua história. Que o Santo Espírito do Senhor venha mudar o teu entendimento, venha renovar a tua mente. Que nossos desejos carnais, as nossas paixões, o que a Bíblia chama de carne, seja deixada de lado e que a nossa mente venha decidir pelas orientações, pelo ensino do Espírito Santo. Oremos ao Senhor nesta noite. Pai querido, Pai amado, primeiramente nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra ministrada nesta noite, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor já nos deu o direcionamento como deve ser a nossa vida cristã. O Senhor é um Deus que prometeu estar conosco na nossa caminhada, na nossa vida, passando conosco pelo meio do deserto, no meio das tribulações, Senhor. O Senhor nunca nos deixou só. E eu clamo a Ti, Senhor, sobre a vida de cada irmão nesta noite aqui, que talvez tenha se sentido fraco, algum irmão, Pai, que talvez tenha se sentido distante, que não tenha sentido, Deus, que esteja sendo agradável o seu sacrifício, Senhor. Restaura, Senhor. Como diz o Salmo, Pai, restitui a alegria da salvação. E eu peço, Pai, em favor de cada um dos meus irmãos aqui, restitui, Senhor, a alegria da salvação. Que a tua alegria, Senhor, resplandeça no rosto de cada um dos nossos irmãos aqui. Pai, se tem alguém aqui também nesta noite que ainda não aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador e deseja, Senhor, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, Pai, que o teu Santo Espírito encontre esse coração, Pai, que esteja disposto a se entregar a Ti e que essa vida, Pai, desfrute e compreenda qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, Pai. Que eles te aceitem e recebam o Senhor em seu coração como único e suficiente Salvador, para a glória de Deus Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho bendito. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos.